Nesse vídeo vamos falar da nossa querida capital Florianópolis, lugar lindo, rodeada de praias paradisíacas e tão amada por seus habitantes, por todos os catarinenses e turistas. Vamos explorar a história desde o início para entender a origem do nome da cidade, saber por que muitas pessoas ainda pedem a alteração do nome da capital e saber também por que esse assunto é tão polêmico até os dias de hoje. Então fica comigo aí no vídeo de hoje, porque eu fiz uma baita pesquisa para trazer em detalhes toda essa história para vocês. Afinal, aprender nunca é demais, né? Então, roda a vinheta! Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Calote e você está assistindo o canal do Mundo SC. E nesse canal eu trago vários temas, como histórias, curiosidades, lendas da nossa bela Santa Catarina. Então, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você ir lá se inscrever no canal, é de grátis. E depois lá no final, se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, beleza? Bora pro vídeo então? Então vamos lá, que hoje eu tô empolgado, porque o vídeo de hoje é um daqueles que eu gosto muito, né? Que é de conhecer as histórias das nossas cidades, entender como as coisas aconteceram para estar como está hoje. E aqui vamos falar de um tema que é muito polêmico já há muito tempo já, né? Que é a origem do nome da cidade de Florianópolis. Então você que não sabe ainda, deixe aí nos comentários o seu palpite, tá certo? Florianópolis é uma cidade tão massa, né? Tão cheia de estepor e gente querida, que não dá para acreditar que ela recebeu esse nome logo após o fuzilamento de pessoas inocentes na ilha de Santa Catarina. E para avacalhar mais ainda, a cidade foi batizada com o nome da pessoa, do dito cujo, que mandou fuzilar esse pessoal. Mas calma, vamos começar essa história lá do início, para a gente ter um melhor entendimento dessa história toda aí. Os primeiros a pisarem por nossas terras foram os homens do Sambaquis. Sambaqui, que em tupi significa monte de conchas. E eles iniciaram a jornada nessas terras há cerca de 8.500 anos atrás. Eram caçadores, coletores e pescadores, e eles enterravam os seus mortos, muitas vezes cobrindo com montes de conchas, oferendas como comidas e objetos. Mas o que aconteceu com eles ainda é um grande mistério, né, para a história. Mas esse pode ser um tema para um outro vídeo aí do canal Mundo SC, hein, quem sabe. Mas vamos se ater então aqui à história mais recente, né? De quando começaram a aparecer as primeiras navegações ali pela região da ilha. Então vamos iniciar no ano de 1673, quando o bandeirante paulista Francisco Dias Velho chegou aqui com a sua família, mais uns camaradas e também cerca de 500 índios domesticados, e ali se deu origem a um pequeno povoado onde está a Catedral de Florianópolis. Originalmente, o local era conhecido como a Ilha de Santa Catarina, e assim foi por muito tempo, até que Dias Velho batizou o local, que pertencia à cidade de Laguna, como Nossa Senhora do Desterro. E esse foi o primeiro nome da ilha. Grava isso aí. E conforme consta na Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 23, esse título representa o momento quando a Sagrada Família teve que fugir com o menino Jesus para o Egito, por causa da perseguição do rei Herodes. Nossa Senhora permaneceu cerca de 4 anos fugitiva, desterrada no Egito. Ela é conhecida como a padroeira daqueles que foram obrigados a deixar sua pátria para se refugiarem em outros lugares. Mas o descobridor da ilha, Sr. Dias Velho, ficou muito pouco tempo por lá. Porque olha só o que ele fez. Em 1686, ele prendeu um grupo de piratas ingleses que estavam carregados de pratas em águas catarinenses. Um ano depois, aproximadamente, parte dos piratas presos, que estavam putos da vida, conseguiram escapar e resolveram se vingar. Os piratas invadiram a ilha, executaram Dias Velho e destruiu tudo que eles tinham já construído por ali. Dizimada, Nossa Senhora do Desterro foi deserdada pelos habitantes, que grande parte voltou para São Paulo. Em 1720, Desterro tinha apenas 130 moradores. E aquele foi um tempo de muita miséria, e o povo ficou abandonado por 23 anos,
Até que um belo dia teve a chegada de um navegador português, Manuel Manso de Avelar. Então aqui, meus queridos, com a chegada dos portugueses, foi onde que a terra foi elevada à categoria vila, em 1726, quando se emancipou de Laguna. Então nessa época a cidade passou a ser chamada de Vila do Desterro e foi criada a primeira Câmara Municipal. Alguns anos depois, devido à sua posição estratégica para o domínio português, o governo enviou para a ilha o brigadeiro José Silva Paz. E esse cara aí já era um cara muito importante, engenheiro, militar, lá em Portugal. E foi nomeado governador da capitania de Santa Catarina. E teve a missão de construir fortalezas para aumentar a segurança no porto. Então nesse período aí, existia muita treta já com Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas. Por isso o governo resolveu reforçar a segurança com os fortes. Mas os portugueses não conseguiram evitar a invasão espanhola na Vila do Desterro. E acredita que a vila ficou sob o poder da Espanha por um ano. Após esse período, os portugueses retomaram a coroa. E não pense que o pau fechou entre eles, hein? Na verdade, os espanhóis daquele tempo deixaram muitos herdeiros por aqui, que contribuíram com o desenvolvimento da capital. Agora, dando mais um salto no tempo, para ser mais certo, quase 100 anos, a Vila do Desterro foi elevada à categoria de cidade em 1823. E foi aí que a cidade do Desterro passou por grande modernização política e cultural, com grandes investimentos para a chegada do imperador Dom Pedro II. E foi nessa mesma época que a primeira rua de Santa Catarina foi calçada. E ela fica em Santo Antônio de Lisboa. E é possível você ir lá conhecer esse lugar. A rua tá lá ainda intacta lá. Inclusive tem um monumento lá explicando lá quando foi feito, né? E o porquê que calçaram pro imperador. Vou te falar, hein? O nosso rei ali era meio no telão, né? Não podia botar o pé no chão, não podia nem apontar para a terra, segundo diz a história. Mas rei é rei, né? Mas brincadeiras à parte, vale muito a pena você ir lá e conhecer Santo Antônio de Lisboa. Vai lá, vai por mim, que tem muita história lá para você conhecer de perto. Essa Calote já falava tanto aqui, hein? Nada de desenrolar o porquê da origem do nome de Florianópolis. Calma, já estamos chegando lá. Era uma vez, em 1889, o Brasil se tornando república. E esse início não é um começo bonito na história, né, do nosso Brasil. Ele deixou de ser monarquia por um golpe militar, movido por interesses de determinados setores influentes do Brasil. E não foi feita, né, a vontade da população, porque boa parte da população nem sabia, ou não aprovava, ou nem entendia direito o que era uma república. Mas resumindo rapidinho, foi mais ou menos assim. O Brasil virou república, logo o ex-imperador Dom Pedro II teve que sair do país e foi lá para a Europa, onde viria a falecer algum tempo depois. Voltando ao início da república, foi um período de muitas revoluções. Muita gente não aprovava tal mudança, mas o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que teve uma breve participação porque ele não aguentou tanta pressão, tanta treta que ocorreu no país desde a proclamação da República. Então, com a pressão, ele renunciou e ali entraria o seu vice, Floriano Peixoto. Sim, o cara que precisava entrar aqui na nossa história para entender a origem do nome da cidade. Então, em 6 meses de república, o Brasil já conhecia o seu segundo presidente. Que tristeza. Que tristeza. O alagoano Floriano Peixoto foi um militar e político brasileiro que nasceu em 1839 e faleceu em 1895. Como estamos percebendo aqui, Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, ocupando o cargo de 1891 a 1894. Antes disso, ele foi um importante líder militar durante a Guerra do Paraguai, onde ganhou destaque por sua habilidade tática e liderança. Mas como presidente, Floriano Peixoto foi uma figura controversa na história brasileira, pois é lembrado por seu papel na consolidação da República, por sua forma de assumir o poder e por suas políticas autoritárias durante o seu mandato presidencial. E quando ele entrou já pegando o bonde ali daquela bagunça, né, daquelas revoluções que tinha pelo Brasil inteiro. E com a economia estourada, guerra civil por todo lado, Floriano entraria para apaziguar tudo isso aí, certo? Não! A posse de Floriano causou mais treta ainda. Muita gente não achava que era legítimo Floriano se tornar presidente e defendia que seria necessário novas eleições, de acordo com o previsto na Constituição em vigor da época. Mas Floriano não quis saber de porra nenhuma dessa aí.
Ele pegou, simplesmente assumiu o poder, cagou e andou para a população. E com essas paradas aí, tudo acontecendo aí, as revoluções ficavam cada vez mais fortes pelo Brasil. E quando a gente fala, né, em revolução, a gente lembra aí de livros de história aí do colégio, geralmente já vem em mente Rio Grande do Sul, né, que é onde surgiu mais revoluções aí. Quer ver? É a Revolução Farroupilha, é a Revolução de 1923, mas queremos chegar na Revolução Federalista, que também começou por lá. Pronto, agora o Calote saiu de Santa Catarina, foi pro Rio Grande do Sul e deixou Florianópolis voando pra gente. Acho que eu sou tolo. Bofas papão marabalaia? Calma que agora estamos na reta final para você linkar toda essa história aí que eu tô contando para você, tá certo? Em um rápido resumo, a galera que iniciou a Revolução Federalista estava insatisfeita com o governo do Floriano. Na verdade, com a eleição dele, né? Já que na entrada de Floriano, a população não pôde dar pitaco nenhum. Enquanto a Revolução Federalista rolava ali pro Rio Grande do Sul, existiam outras revoluções com a mesma pegada também, que não estavam satisfeitos com o governo de Floriano, que era a Revolta da Armada. Então a galera dessas duas revoluções se uniram e invadiram Paraná, Santa Catarina e tomando a cidade do Desterro. Então quando os gaúchos chegaram ali na ilha, eles viram que a treta ali já estava grande, já por causa da Revolução da Armada. Então o pau já estava quebrando ali, já estava feia a coisa. E os gaúchos, ó, voltaram para casa. Pessoal, mataram tanta gente. Foi um dos piores momentos da história do Brasil, com certeza. Porque ali, Floriano, ele respondeu às revoltas contra ele, matando um monte de gente. Aí os revolucionários mataram mais gente. E aí Floriano mandou matar mais uma galera. E no fim disso tudo, os revoltosos não conseguiram o que queriam, até porque faltou apoio, né, de pessoas que recuaram. E Floriano continuou no poder e acabou com todas as revoluções do sul do Brasil, com um monte de gente morta, decolada e fuzilada. Floriano Peixoto não era chamado de Marechal de Ferro à toa. Ele fazia qualquer coisa que tivesse que ser feita para acabar com as revoltas pelo Brasil. Ninguém podia ser contra, pensar diferente e menos ainda querer a mudança, porque se tivesse resistência, não hesitaria em sair matando um monte de gente, inclusive até inocentes. E isso realmente aconteceu, pessoal. O local desse fuzilamento aí de pessoas inocentes foi lá na ilha de Anhatomirim, onde tem um forte ali no norte da ilha. E no local foi fuzilado mais de 185 pessoas, inclusive vários deles inocentes. E você pode visitar lá, né? Se você olhar pela beleza, né, natural aqui, olha essas imagens. E olha que não dá para acreditar, um lugar tão lindo como esse aqui teve essas cenas de horrores, né? O forte está lá até hoje, né? É possível visitar e conhecer mais sobre a história de Santa Catarina. Existem vários passeios de escunas com guias e historiadores que te fazem mergulhar nas lendas e nas histórias que tem esses fortes ali da ilha. Existe uma lenda da ilha de Anhatomirim e a lenda diz que durante a noite é possível ouvir gritos, pedidos de socorro e som de tiros. Você tá louco, né? Imagina isso, cara. Mas é que a cena de horror foi tão grande lá que diz que a negatividade daquele local ficou tudo naquelas estruturas, naquelas paredes. Inclusive parede que tem ainda as marcas das balas, né, do fuzilamento desse pessoal. Mas voltando à história aqui, então, Floriano conseguiu estancar as revoluções aqui do sul do Brasil, a revolta federalista e a revolta da Armada, tudo ao mesmo tempo, com um saldo de muitas mortes. Pouco tempo depois, simplesmente mudaram o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, que significa terra de Floriano. Isso mesmo, em homenagem a Floriano Peixoto, o cara que mandou matar esse monte de gente em Santa Catarina. É, pessoal, posso ver aqui, você que ainda não sabia disso, posso ver aí na tua cara a cara de indignação, né? Mas é a história. E é completamente normal sentir essa indignação, né? Por que os caras fizeram isso? Os caras só podiam estar de brincadeira, né, com os catarinenses. Mas a verdade é que antes disso ainda, já tinha gente querendo mudar o nome da cidade, insatisfeito com o nome de Desterro, né? Que a Nossa Senhora de Desterro já tinha ficado lá para trás, né? Então ficou conhecido como a cidade de Desterro. E então aconteceu algumas votações para estar mudando esse nome. E uma das sugestões
foi Ondina. E Ondina, segundo a etimologia, é um espírito que vive na natureza, em rios, lagos e mares. É uma espécie de sereia, um gênio do amor, uma figura da imaginação poética. As ondinas aparecem em obras como A Ondina do Lago, de Teófilo Braga, e em poesias do português Luís de Camões. Esse nome foi descartado até que, com o fim da Revolução Federalista, em 1894, a homenagem ao dito cujo Floriano Peixoto veio do governador do estado da época, o seu Hercílio Luz. O senhor Hercílio Luz alterou o nome da cidade de Desterro para Florianópolis. A escolha do nome foi uma afronta à própria população desterrense. Floriano Peixoto não era uma autoridade com popularidade na cidade e ainda por cima só fez merda por aqui em Santa Catarina. Pessoal, na verdade, ninguém gosta dessa história, é impossível, né? Uma história de horror dessa ali, mas é a história e aconteceu. E vai fazer o quê, né? Só não venho para Florianópolis agora para fazer alguma homenagem, para lembrar essa época ali de lembrar Floriano, ou proclamação da República, porque com certeza não vai dar certo. E já tentaram uma vez, em 1979, o presidente da época, João Batista Figueiredo, teve a infelicidade de querer homenagear os 90 anos da proclamação da República na figura do Marechal Floriano Peixoto, lá em Florianópolis. E a placa de bronze tinha os seguintes dizeres: homenagem do presidente João Figueiredo a Marechal Floriano Peixoto, no 90º aniversário da República. Poxa, é óbvio que não tem como dar certo isso, né? Então os manifestantes não deixaram barato. Eles iriam colocar a placa debaixo da figueira que tem ali na Praça 15 de Novembro. Mas a galera arrancou ela, fizeram uma fogueira e tacaram ela lá dentro. E ainda por cima pegaram, depois jogaram no chão, arrastando e amassando. E por fim, parou em frente ao Museu Cruz e Souza. Inclusive essa placa, ela tá lá nesse museu, se você quiser conhecer um dia. Só sei que a ideia foi muito infeliz e o presidente chegou a sair de lá até com uns tapas na orelha. Depois saiu escoltado de Florianópolis. Mas vamos lá, pessoal, a história tá aí, né? Não tem como alterar, infelizmente. A origem do nome Florianópolis é isso aí mesmo, mas ao longo do tempo, as pessoas elas vêm deixando de linkar o nome com a história. E isso é completamente normal. Você, por exemplo, que descobriu hoje a origem do nome Florianópolis, deve estar frustrado, né, com isso, não tá? Mas antes de conhecer, tava tudo legal, né? Não tava tudo certo? Florianópolis é um lugar lindo, é a magia, né, de Floripa, não é? Então, pessoal, Florianópolis, ela vem criando uma nova história, já desde que teve aquela época, tá registrado, tá marcado lá, não tem como tirar mais. Mas de lá para cá, ela vem fazendo uma nova história. Uma história bonita, né, com milhares de coisas maravilhosas. A cidade cresceu linda, bela, com várias praias paradisíacas e adorada por vários turistas do planeta. Mas vamos fazer um exercíciozinho aqui, só pra gente dar uma descontraída também. Eu vou trazer aqui alguns nomes de cidades para você ver que nem sempre elas são associadas ao que realmente é. Bora para os exemplos? O município de Presidente Castelo Branco, ela fica aqui em Santa Catarina. A cidade ela tem o nome de um presidente, um ex-ditador, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E ele foi o 26º presidente do Brasil, que foi ali bem naquela época da ditadura, né? A primeira ditadura que teve. E ali nessa cidade você pode ver, não associam o nome com a origem, vamos dizer assim. Até porque elas não vinculam com o presidente, o ditador. E a prova disso é que na entrada da cidade eles construíram duas torres, como duas torres de castelo. Então você vê até ali que o Castelo Branco, né, não é o presidente, o ditador. Eles estão vinculando já a castelo mesmo. É interessante, não é interessante? Outra coisa que acontece muito também é quando a gente se acostuma com os nomes. Mesmo que o nome for um nome estranho, tal, a gente acostumar com ela, a gente não vai dar bola. Até que chega uma pessoa que nunca ouviu falar naquele nome e vai chegar a dar gargalhada até. Mas vamos fazer um outro exercício aqui então. Nome de algumas cidades que provavelmente você não conhece. Vamos lá. O município de Borrasópolis, no Paraná, Antagorda e Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Pacifica e Venha Ver. Não tô brincando, são nomes de cidades lá do Rio Grande do Norte, essas aqui. Xique-Xique, na Bahia. E as cidades de Sem Peixe e Cuparaquê, em Minas Gerais. Cada nome, né, meus queridos? Pacifica, né? Se você analisar, pô, é um nome meio sinistro, né?
Passando pela cidade, o cara fica, não sai mais. Cidade de venha ver. Imagina uma festa nessa cidade fazendo um convite, né? Uma propaganda de um convite para a festa da cidade, né? Olá, você precisa ver essa festa? Então venha ver. Aqui, venha ver. E outra cidade ali é a Cuparaquê, né? Cuparaquê. Essa eu não entendi. Agora diz aí, você não riu aí com esses nomes aí? São nomes diferentes, né? Pra gente que não conhece. Mas agora pensa lá, na redondeza lá de Borrasópolis. Os caras falam naturalmente. Tchau, hoje à tarde vou fazer um trabalho ali em Borrasópolis e já logo volto para casa. É completamente natural. E com certeza é a mesma coisa que o pessoal lá de fora escutando algumas das nossas cidades, né? Imagina eles falando lá, escutando lá a cidade de Tubarão. Ah, com certeza não, lá já está dizendo, né, que não pode entrar no mar. E não vai mesmo, né? Porque não tem mar em Tubarão. Ou outra ainda, né? Ah, vamos lá na praia de Bombas. Bombinhas. Porra, deve ser uma explosão isso, não é possível. E o pessoal deve achar engraçado esses nomes. A gente tá muito acostumado, né? Então, bombinhas, bombas, tubarão. A gente não vincula tubarão ao animal tubarão. E Florianópolis é a cidade que todo mundo ama. Ela teve um início macabro, mas ao longo desse tempo ela foi reconstruindo, né, com várias histórias novas, milhares de coisas boas. Então Florianópolis hoje é Floripa, é a Ilha da Magia. Resumindo, é um lugar lindo, Florianópolis. Mas vira e mexe, sempre tem, né, um movimento aí para tentar estar alterando o nome da cidade ainda. Inclusive de mudar Florianópolis para Desterro, para voltar lá para Desterro. E uma curiosidade aqui, que eu até vi em um comentário no site, quando você faz um post no Facebook por geolocalização, que você está marcando lá o local, na ilha de Floripa, vai aparecer algo como isso aqui, ó. Doideira, né? Vários outros nomes já foram citados também para estar sendo o nome da ilha. E ao longo da história já foi cogitado Ilha dos Patos, Membipe e Iurere Mirim. E se você souber de algum outro ainda que eu não falei aqui, que já foi cogitado em mudar o nome, deixei nos comentários para a gente saber, tá certo? E mais recentemente, um vereador apresentou um projeto para estar alterando o nome da cidade, na verdade, de todas as ilhas. A ideia seria denominar todo o conjunto de 31 ilhas e ilhotas, incluindo a ilha de Santa Catarina, como o arquipélago de Ondina. Ondina é o espírito que vive em mares, como a gente já comentou antes. Até existe uma enquete, tá, que está no site da ND+. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser, pode ir lá, também tá votando lá para contribuir na pesquisa. É uma pesquisa, né, onde ela pergunta se você é a favor ou não, né, de mudar o nome de Florianópolis. Até o momento, 54% não acham que deveria mudar o nome da cidade. Mas ainda são 46% que mudariam. E você? O que você acha disso tudo? Você mudaria o nome? Você acha que precisa mudar o nome? Comenta aí que eu quero saber, tá certo? Pessoal, conforme eu falei lá no início, esse é um tema bem polêmico, né? Foi uma homenagem a um homem terrível, mas há muito tempo o nome Florianópolis já deixou de se vincular da Floriano Peixoto na cabeça das pessoas e passou apenas a ser o nome da cidade que elas tanto amam. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gosto muito de trazer essas histórias aqui para vocês de uma forma descontraída. E eu nem preciso falar, né, que dá muito trabalho, né, de fazer todas essas pesquisas, né, trazer aqui compactado para vocês. Então, eu vou pedir para vocês curtirem lá se vocês gostaram do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí para toda a família e para os amigos aí que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que tem essas curiosidades aí da história de Santa Catarina. E para você que é novo aí no canal, vou pedir para você se inscrever. Se inscreve aí no canal e com certeza você vai curtir os próximos conteúdos também, tá certo? Ativa o sininho e eu te lembro dos próximos vídeos. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Fica aquele meu abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo, tá certo? Tchau!